Essa aula de Geografia, referente ao conteúdo Migrações e Identidades Regionais, parte 3, faz parte do segundo ano do ensino médio do Colégio Tiradentes da Polícia Militar. Nessa aula de hoje, eu vou falar sobre a questão dos refugiados e a xenofobia e o avanço da xenofobia no mundo. Esse conteúdo faz parte do volume 5 da apostila do Sistema de Ensino Positivo e ele está contido entre as páginas 35 a 39. Quando uma migração ocorre por motivos que obrigam as pessoas a deixarem o local natural de habitação e a se deslocar, considera que esses migrantes não são um tipo corriqueiro de migrantes, pois eles deixaram aquele local contra a sua vontade. Além disso, eles estão saindo daquela região em busca de abrigo, em busca de refúgio. Então, esse é o principal motivo que trata esses migrantes de uma forma diferenciada. E, por isso, eles passam a ser denominados refugiados. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que tem a sigla Acnur, um refugiado ele é considerado como qualquer pessoa que, temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do seu país e que não pode, ou, em virtude desse temor, desse medo, não quer voltar para esse país e gozar de uma proteção da qual ele não tem garantia que ele vai usufruir. A questão de refugiados é uma questão muito antiga, onde em diferentes momentos da história da humanidade já se passou por isso. Aqui é uma imagem que representa uma situação muito dramática vivida em um país africano chamado Ruanda. Essa é uma foto de 1994 e que ressalta a chegada de refugiados ruandeses ao Zaire, que atualmente é chamado de República Democrática do Congo. Isso, além de ter sido uma das grandes migrações da história da humanidade, isso também fez com que essa questão de refugiados fosse interpretada de uma forma muito contundente. Nessa região, ao longo de 100 dias do ano de 1994, ocorreu um dos maiores genocídios da história da humanidade, onde cerca de 800 mil pessoas foram vitimadas pela guerra civil naquele país. Já essa outra imagem é uma imagem atual e mostra um campo de refugiados sírios na Jordânia. Até então, esse campo ele abrigava 80 mil pessoas, somente esse campo de refugiados. Então, isso dá uma noção da complexidade desse fenômeno e das características sociais, econômicas e ambientais que permeiam todo o tema. Em 2013, os refugiados representavam cerca de 7% do total de imigrantes internacionais, isso com um total de 15 milhões de pessoas. No entanto, segundo os dados da Acnur, em 2018, esse total saltou para 78,8 milhões de pessoas. Isso foi um acréscimo de 2,3 milhões a mais que no ano anterior, 2017. E esse número também corresponde ao dobro do total de deslocados forçados registrados há 20 anos atrás. Então, esses números, para se ter uma ideia da dimensão, do volume disso, esses números eles são próximos à população total de países grandes e populosos, como, por exemplo, a Tailândia e a Turquia. Esse gráfico, disposto lá na página 36, ele apresenta dados um pouco mais antigos, de 2013, mas ele já mostra essa proporção continental dos locais de origem desses refugiados. Então, a maior proporção, em 2013, eram de imigrantes asiáticos, de refugiados que deixavam países da Ásia. Lembrando que o Oriente Médio, muitas vezes tratado de forma diferente, mais específica, também faz parte do continente asiático. Então, 66,5% dos migrantes tinham origem asiática. 18,7% desses refugiados vinham da África, 9,7% da Europa e 5,2% de outros continentes. Com relação ao número de refugiados em 2018, a gente pode observar aqui por essa tabela que 2/3 do total dos refugiados são provenientes de apenas 5 países. Então, dentro desses 2/3, o maior número de refugiados é da Síria, com cerca de 6,7 milhões de pessoas, somente refugiados sírios.
além de outros países, alguns asiáticos também, como Afeganistão e Mianmar, e outros africanos, como o Sudão do Sul e a Somália. E onde esses refugiados encontram abrigo? Então, em 2018, os países que mais acolhiam esses refugiados eram principalmente a Turquia, que até então tinha acolhido cerca de 3,7 milhões de refugiados, o Paquistão, com 1,4 milhão, Uganda, 1,2, Sudão, 1,1 e a Alemanha, com 900 mil refugiados abrigados até 2018. O acolhimento desses refugiados ele tem que ser analisado sob uma perspectiva dupla, ou seja, de entrada de refugiados, ou seja, do país que está recebendo, quanto do país que está proporcionando essa saída, que está proporcionando essa migração. Então, esse acolhimento ele tem que ser observado principalmente a partir da característica de que ele demanda uma grande ajuda humanitária. E muitas vezes isso proporciona impactos diversos ao país que está acolhendo, principalmente em âmbito cultural, social, político ou até mesmo econômico, em função dos custos desse acolhimento. E a grande questão é a seguinte: quando o problema que originou essa onda migratória ele não se normaliza, a situação tende a se tornar mais grave no país que está acolhendo os refugiados. Com isso, a situação também se agrava para os próprios refugiados, que passam a demandar condições que o país acolhedor muitas vezes passa a não ter condições de oferecer por longo prazo. Além disso, algumas vezes esses refugiados não são socialmente acolhidos, eles não são plenamente acolhidos. Muitas vezes eles são entendidos como, entre aspas, cidadãos de segunda classe, ou um exemplo tipicamente xenofóbico como estrangeiros indesejáveis, porque de alguma forma essas pessoas podem interpretar que os refugiados vão prejudicar o país e a si mesmos de alguma forma. Com isso, o que ocorre é uma condição de vida em condição muito precária na maioria das vezes. Além disso, o refugiado pode enfrentar dificuldade de progressão social, dificuldade de progressão nos estudos e até mesmo para encontrar trabalho, e muitas vezes ele passa a ter uma vida financeira completamente associada à ajuda humanitária. Quer dizer, ele não consegue gerar condições próprias de se manter e se estabelecer naquele país onde ele está solicitando refúgio. Um outro conceito que tem que ser avaliado com relação à xenofobia é o conceito dos deslocados internos, que tem uma diferença sutil para o conceito de refugiado. Isso porque esses grupos eles são formados e são tidos como causadores dos mesmos tipos de problemas com relação aos refugiados. E essa migração ela ocorre pelos mesmos motivos, porque eles foram forçados a abandonar os locais onde eles habitavam e passam a se estabelecer em outro local. No entanto, eles não chegam a atravessar as fronteiras nacionais. Então, com isso, eles permanecem no próprio país, mas diferente daquela região de origem onde eles habitavam anteriormente. De acordo com a Acnur, o número de deslocados internos em 2013 chegava a 27 milhões de pessoas. Em 2016, ou seja, 3 anos depois, esse total passou para 40,3 milhões de pessoas. Alguns dos países onde essa questão de deslocamento interno era mais grave, onde havia questões sociais, étnicas e econômicas que provocavam situações de maior crise eram, por exemplo, a República Democrática do Congo, Líbia, Afeganistão, Iraque, Iêmen, Sudão do Sul, Nigéria, Somália, Ucrânia e a Colômbia, porque até então, por essa época, a Colômbia também vivia uma guerra civil, uma guerra contra o narcotráfico, e que gerava uma grande quantidade de deslocados internos. Então, o que é necessário a gente entender é que esses deslocados internos eles passam pelos mesmos problemas e pelas mesmas perspectivas em relação aos refugiados. E daí vem a questão da xenofobia. Xenofobia é uma palavra que deriva do grego xenos, que quer dizer estranho, estranho a si,
algo que é estranho a mim, estranho ao indivíduo. E fobia, o medo ou aversão a alguma coisa. Ou seja, ela designa aquilo que gera um medo, uma aversão a algo que é estranho ao próprio indivíduo. Geograficamente, a gente pode interpretar a xenofobia como atitude de aversão ou hostilidade a grupos ou indivíduos estrangeiros, portanto, diferentes, e que é alimentado por nacionalismo extremado. Tem algumas questões por trás disso, mas a justificativa, em amplo sentido, é sempre algo que é estranho àquela região, àquele território, àquela nação. E de início a gente já percebe que é um conceito e uma discussão que envolve muita subjetividade. Então, alguns critérios da xenofobia têm que ser avaliados com muita cautela, com muito discernimento, em relação à subjetividade, a esse ângulo dúbio, quanto você pode enxergar a coisa tanto a partir da ótica da pessoa que está promovendo a xenofobia, quanto a partir da ótica do próprio refugiado. Então, dessas questões, uma das mais básicas que a gente pode levantar é a seguinte: o que é um nativo? Quer dizer, o que designa uma pessoa como uma pessoa natural, uma pessoa local? E o que faz com que essa pessoa tenha mais direitos do que uma outra pessoa que também procura aquele território para determinados fins? Uma outra questão é a seguinte: como definir a legitimidade sobre o território? Com base em quais características isso pode ser definido e como isso implica na justificativa ou não de um ato de xenofobia? Então, como você pode perceber, não é uma questão simples, é uma questão bastante complexa e que demanda conhecimentos aprofundados sobre determinados temas e, principalmente, uma análise do ponto de vista ambiental, social, econômico, mas que sempre envolve uma carga emocional muito forte, a partir de aspectos sociológicos que vão derivar da questão que está motivando toda a questão da xenofobia. Então, um grande exemplo que a gente tem sobre isso é a xenofobia nos Estados Unidos com relação a imigrantes latino-americanos. Então, se a gente for analisar a população dos Estados Unidos, a maior parte dela é resultante de imigrações. Quer dizer, em diferentes momentos da história, esses habitantes dos Estados Unidos são descendentes de pessoas que vieram de outros lugares para aquele território. Então, para a gente tentar compreender essa questão sociológica da xenofobia nos Estados Unidos, imagine um critério temporal. Então, se a questão for um critério temporal, ou seja, essa população anglo-saxônica está no país há mais tempo e ela desenvolve aversão a povos que vieram posteriormente. Mas e a população nativa? E a população indígena que já habitava aquele território antes da chegada dos povos anglo-saxônicos? Um outro critério é o critério da naturalidade, ou seja, das pessoas nascidas no território. Então, supondo que a justificativa fosse a aversão a pessoas não nascidas no território. Mas então, por que filhos de imigrantes nascidos no país, principalmente de imigrantes latinos, continuam sendo discriminados e muitas vezes não gozam dos mesmos direitos de um cidadão americano típico? Então, a partir daí, a gente percebe que é um tema que ele está permeado por contradições evidentes. E as respostas a essas questões elas não são fáceis e ressaltam a complexidade de todo esse sentimento, de todo esse aspecto sociológico da xenofobia. Essa é uma charge que ficou bastante célebre porque ela ilustra uma característica bastante ressaltada, bastante exaltada da xenofobia norte-americana. Então ela aborda um cidadão norte-americano tipicamente anglo-saxão, apontando para um cidadão afrodescendente e dizendo a ele: volte para a África. Em um segundo momento, esse cidadão de origem anglo-saxônica se depara com uma pessoa de origem latina e aponta para ela e diz: volte para o México. E o que fazer quando esse cidadão se depara com um nativo indígena, descendente de populações que já habitavam aquele território muito antes dos primeiros imigrantes
anglo-saxões chegarem ao país. Então essa charge ela ficou célebre, principalmente por abordar essa questão da subjetividade e de não tornar essa questão uma questão prática, não se tornar uma questão de fácil discussão, de fácil aceitação e de fácil justificativa, já que ela envolve uma questão sociológica muito ampla, muito profunda e que envolve características sociais e econômicas daquele país. Se formos analisar os fatores que contribuem para o avanço da xenofobia no mundo, 3 deles são fundamentais, mas a principal questão é a questão do desemprego. Então, muitas vezes, essa é a característica que mais justifica atos xenofóbicos. Quando um país passa por algumas questões econômicas que geram desemprego de parte da população, a tendência é não se aceitar imigrantes estrangeiros naquele país, sob a alegação de que os empregos estão faltando para os próprios cidadãos do país. Então, por que aceitar pessoas de outro país que vão demandar os mesmos empregos que aqueles cidadãos estão demandando? Outra questão é a dificuldade em se estabelecer critérios políticos para a migração. Então, se não há critérios definidos, critérios claros que possam regular a chegada de imigrantes, a justificativa é que isso pode tornar essa imigração um tanto quanto desorganizada e desestruturar algumas questões básicas do país. E a outra é o aumento das diferenças socioeconômicas mundiais. Quer dizer, se todos os países tivessem condições aproximadas, condições econômicas semelhantes, provavelmente essa imigração ela seria reduzida a um nível muito aquém do que existe hoje. A grande questão é o seguinte: com base nesses 3 preceitos, muitas organizações, inclusive partidos políticos, se utilizam desses preceitos como argumentos para justificar a não aceitação de imigrantes. E com isso eles ganham apoio da população, principalmente de nativos desempregados, que passam a adotar esse discurso e tornam isso uma questão política relevante e aplicada a partir do momento em que essa ideologia é propagada como nociva ao país que potencialmente poderia abrigar essa população. Então, a partir dessas questões que foram discutidas aqui nessa aula, vocês vão ter que fazer uma atividade complementando o conteúdo que foi abordado aqui. Uma questão sobre refugiados sírios. Então, a partir disso, vocês vão responder a 3 questões. Quais os principais motivos que levaram os cidadãos sírios a deixarem o seu país? Quantas pessoas deixaram o país nos últimos anos? E quais os principais destinos dessa migração? Isso porque é um fenômeno relativamente novo, que há alguns anos ele tem proporcionado uma migração maior desses cidadãos, mas que ao longo dos últimos 2, 3 anos tem atingido um patamar que está afetando não só a Síria, mas muitos outros países, principalmente os países que se dispõem a abrigar esses refugiados. Esse conteúdo ele fez parte do volume 5, contido nas páginas 35 a 39, e a partir da próxima aula a gente continua o tema falando sobre os principais espaços de tensão xenofóbica no mundo.